Jesus Cristo, João 14,6. Inspirados por teologias liberais, há famílias que não mais veem a Bíblia como inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Todavia, a Bíblia é e continuará sendo a única regra de fé e prática do cristão. Alguns chegam a ensinar que a Bíblia limita-se a conter a palavra de Deus. Cuidado, a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Leia com atenção 2 Timóteo 3,16. É indispensável que as famílias cristãs estudem e obedeçam fielmente as Sagradas Escrituras. Nossas famílias precisam estar preparadas para enfrentar as muitas teologias antibíblicas que têm se levantado no nosso tempo, pois não podemos deixar brecha alguma ao adversário, quer na igreja, quer em casa. Vigiemos e oremos. Olha aí, 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, diante dos ataques à palavra de Deus, você deve tomar cuidado, porque nos colégios se é ensinado isso, e até muitas vezes na própria igreja, de que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Então, muita gente diz que a Bíblia tem algumas partes que é Deus realmente falando conosco, nos orientando. Mas as pessoas dizem que a maioria da Bíblia não é a palavra de Deus, mas são ensinos de homens. Estão baseados nas coisas daquele tempo, que não servem para o tempo de hoje. É isso que estão estudando por aí. Estão ensinando isso, divulgando isso maciçamente, até nas igrejas. Então tome cuidado com isso. Tem muita gente torcendo a palavra de Deus, muita gente ensinando como se a palavra de Deus, a Bíblia, não fosse a palavra de Deus para nós. Fosse apenas, tivesse apenas algumas partes da palavra de Deus. Então tomemos cuidado com isso, porque existe aí uma adaptação, né, ao sistema de hoje, a vida que o mundo está levando hoje, que está sendo aí um mundo guiado por Satanás, as ideias de Satanás e não de Deus. Então tomemos cuidado e mantenhamos firme a nossa posição de defensores da palavra de Deus, mantenhamos firme a nossa posição de ensinar a palavra de Deus como ela é. A Bíblia explica a própria Bíblia. E qualquer assunto que nós vamos falar, nós devemos ver o que Jesus ensinou sobre isso. Jesus é a autoridade máxima sobre qualquer assunto. Então sempre procure ver o que Jesus falou sobre isso. E isso é o correto. Lembrando sempre que Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. É a palavra viva de Deus. Parte 2. Atitudes mundanas para destruir a família. O abandono aos filhos. Não é incomum vermos em nossa sociedade pais que abandonam seus filhos, não raro, estes ainda bebês. Essa é uma forma monstruosa de desrespeito com a vida. Como pais, precisamos entender que os filhos são herança do Senhor para que nós possamos cuidar, educar e conduzir ao Senhor. Como pais, somos responsáveis por vestir nossos filhos, alimentá-los, proporcionar-lhes uma educação de qualidade, inclusive para que estejam prontos para o mercado de trabalho cada vez mais exigente. Mas, acima de tudo, é igualmente nossa obrigação transmitir a fé que uma vez nos foi dada, para que as próximas gerações tenham sua própria experiência com Deus. Portanto, sejamos exemplo para este mundo, zelando por nossos filhos e conduzindo-os a Cristo. Então, como pais, devemos saber, gente, que a base da educação dos nossos filhos é a Bíblia, não é outro livro. Não é livro de matemática, de português, de história, não é livro de financeiro, nada disso. A base da nossa família, da criação, da educação dos nossos filhos é a Bíblia. E ela deve ser ensinada sistematicamente, tanto em casa como na igreja. Isso é importantíssimo. É a base de tudo. Porque a Bíblia vai ensinar caráter, moral. A Bíblia vai ensinar comunhão com Deus. Vai ensinar nossos filhos a terem base para não se desviarem, para não se deixarem levar pelas filosofias e ensinos mundanos. Então a base da educação dos nossos filhos é a Bíblia. Cuidado, o livro mais importante, o livro dos livros, é a Bíblia. Muita gente está confundindo isso e deixando a Bíblia como menos importante, por último, sendo que ela deve ser a base da educação na nossa casa. Devemos ler essa Bíblia em família. Aproveite que seus filhos estão pequenos aí
e já institua aí na sua família um costume de ler a Bíblia junto com a família, de conversarem sobre a Bíblia, de ensinar essa palavra de Deus aos filhos, de conversarem sobre a Bíblia. Pegue aí a revista da Escola Bíblica Dominical dos seus filhos e vá com eles estudar a lição. Faça alguma coisa pela educação dos seus filhos e tenha sempre como base dessa educação a Bíblia. É a obrigação dos pais cuidarem dos seus filhos, darem alimentação, darem o que vestir. É a obrigação dos pais dar pelo menos o básico para os filhos. Então, o básico é a Bíblia e o estudo secular é importante, porque ele precisa de uma profissão. Para entrar depois no mercado de trabalho, ele precisa estar sabendo mexer com o computador, ele precisa saber aí o que está acontecendo pelo mundo afora, ouvir as notícias, né? Se atualizar. É preciso ele se vestir bem, ser um exemplo no modo de vestir, no modo de falar. E a Bíblia, ela traz uma inteligência para o ser humano muito grande. Quem lê muito a Bíblia sabe conversar com qualquer pessoa, sabe fazer aí uma redação muito bem feita, sabe falar direito, sempre vai ter um assunto, sempre vai poder aí se destacar no meio da sociedade, porque eles precisam de uma pessoa que saiba falar, que possa aconselhar alguém na hora de um desespero, na hora de uma confusão, na hora aí de uma doença. Tem sempre aí o crente como base para as coisas, como auxílio para todos, como referencial diante dessa sociedade. Então, pai, espelhe-se aí em Noé. A Bíblia diz que Noé, quando Deus disse para ele que ia destruir sobre a face da terra todos os seres, o que ele fez? Ele pensou exatamente na sua família, o pensamento dele foi na família. E lá em Hebreus diz, para a salvação da sua família, Noé construiu a arca. Ele pensou na sua família. Foi um pai que levou para dentro da arca, ou seja, para dentro da igreja, né? Da salvação em Deus. Ele levou sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Veja que exemplo de pai. Então pense bem, esse mundo jaz no maligno, já que o juízo de Deus vem sobre o mundo. E a sua família? Vai sofrer esse juízo ou vai ser salva desse juízo que vem sobre a terra? Então você, pai, tem a obrigação de levar junto a sua família para Deus. Depois aí o desrespeito aos pais. O ato de honrar os pais sempre foi apreciado por Deus. Quando ele deu a sua lei aos filhos de Israel, antes de entrar na terra prometida, dentre os mandamentos constava a ordem de honrar o pai e a mãe, para que os filhos pudessem entrar na nova terra, sabendo que entre suas responsabilidades para com Deus estava o respeito para com aqueles que, por meio de um ato de amor, lhe trouxeram a vida. Séculos depois, Jesus reafirmou esse mandamento, Mateus 19:19, Lucas 18:20. E Paulo acrescentou que honrar pai e mãe foi o primeiro mandamento com promessa, Efésios 6:2. Infelizmente, não são raros os casos de filhos que não apenas desonram seus pais, desobedecendo-lhes, mas também esquecem deles na sua velhice, época em que mais precisam de ajuda, que esse pensamento mundano jamais prospere entre servos de Deus. Então os filhos foram gerados por um ato de amor, um amor entre o esposo e a esposa. Veio como prêmio de Deus os filhos. Então esse filho nasceu como um presente de Deus para o casal e nasceu através de um ato de amor, de união física entre esse casal. Então, os filhos são bênçãos do Senhor. Agora, os filhos têm que entender que para que eles possam viver bem na terra, viver muitos anos na terra, de terem aí alguma coisa de Deus, eles devem aprender o princípio da autoridade dos seus pais sobre eles, aprenderem a respeitar esses pais, a honrarem esses pais. E quando os pais estiverem mais velhos, ou quando os pais adoecerem, qualquer coisa, os filhos devem honrar os seus pais, ajudando-os na alimentação, no vestuário, no cuidado do dia a dia. Devem ser sustentados pelos filhos se não puderem se sustentar. Devem ser ajudados nesse sustento. Então existe aí uma aposentadoria, tudo bem, mas se a aposentadoria não está dando, os filhos devem ajudar os seus pais. E você vai ver o resultado disso. Honre seu pai e sua mãe e Deus vai abençoar você.
Temos aí depois o secularismo. Segundo o dicionário teológico da CPAD, o secularismo é a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Para o secularista, o homem, somente o homem, é a medida de todas as coisas. Quando a família se seculariza, os valores espirituais, bíblicos, são desprezados e os valores humanos e materiais são exaltados. Como cristãos, não podemos nos conformar com o pecado, a iniquidade e a corrupção que destrói a vida familiar. Precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. 1 Pedro 1, 15, 16. Muitas famílias estão sendo influenciadas pela mídia a viver um estilo de vida materialista e hedonista. Não podemos jamais nos esquecer que precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Como sal, precisamos ter uma vida familiar de tal forma que os que nos veem ou nos ouvem sintam a nossa família fazer diferença marcante no ambiente em que nos situamos. Como luz, precisamos, com o nosso testemunho, contribuir para dissipar as trevas do pecado em nossa volta. Então o secularismo tem invadido aí as famílias, tem invadido os lares, tem invadido até o cristianismo. As pessoas já não têm mais como referencial a palavra de Deus, mas tem como referencial as pessoas do mundo, as pessoas que se dão bem financeiramente, principalmente. Estão muitas vezes também tendo como base e como espelho aí os cristãos que se destacaram, né, na sociedade cristã e que vivem luxuosamente, contrariamente à palavra de Deus. São pessoas que não transmitem os princípios bíblicos, pelo contrário, estão transmitindo os princípios mundanos do secularismo. E muita gente, muitos líderes da igreja estão copiando esse tipo de pessoa, que se destacam aí entre os cristãos de hoje. Mas não existe neles humildade. Eles não ensinam que os crentes passam por dificuldades, não ensinam que os crentes passam por problemas de saúde, problemas financeiros, que devem estar preparados para enfrentar qualquer tipo de luta que vem. Não ensinam as pessoas que devem ter comunhão com Deus, não são pessoas usadas por Deus com milagres, prodígios, maravilhas, sinais. Não tem realmente um ministério de Deus, são apenas pessoas que falam bem, têm uma boa dialética, né? Sabem se destacar, aproveitam as situações para se destacar, pessoas que estão pensando nos meios financeiros, quase que exclusivamente vivem para ganhar dinheiro. Tudo que falam já é pensando no retorno financeiro, tudo que fazem pensam no retorno financeiro. Pessoas que querem estar na mídia a todo custo para conseguirem algum cargo, alguma coisa que vai levá-los a ganhar mais dinheiro ainda. Então as pessoas hoje estão pensando só nos bens materiais, no seu conforto, na satisfação pessoal do seu corpo e da sua vida financeira. Não são pessoas que dão a vida pelos outros. Não são pessoas que sofrem para que os outros estejam bem. Não são pessoas que empobrecem para que os outros fiquem ricos. É isso que ensina a Bíblia. Paulo dizia isso. Eu sofro para que os outros se alegrem. Eu choro para que os outros sorriam. Eu fico pobre para que os outros enriqueçam. Isso é dar a vida pelos outros. Jesus deu a vida por nós. Ele deixou lá a riqueza do trono da graça, de tudo. Se fez pobre. Ele é Deus, se fez homem. Ele é o autor da vida e deu a vida por nós. Ele deixou a glória e se humanizou. Esse é o cristianismo legítimo. É quando você dá a vida pelos outros. Ao invés dos líderes estarem aí jejuando, estão procurando os melhores restaurantes das cidades. Ao invés de eles estarem na casa das pessoas, abençoando as pessoas, estão os melhores hotéis. Ao invés de estarem evangelizando, se misturando aí no meio do povo, levando a palavra de Deus, estão aí nos seus carrões, nas suas mansões e cada vez mais ricos, até com segurança estão andando, porque não têm a legítima comunhão com Deus, não confiam em Deus, não têm fé em Deus e estão metidos em toda sorte de falcatruas para conseguirem ganhar mais e mais dinheiro. Então o crente deve ser exemplo, sal da terra aí, exemplo para o mundo, exemplo de humildade,